Sejam bem-vindos ao Como é Bom Saber Direito Podcast, o podcast do curso de Direito da Glorioso CDB. Eu sou o Rodrigo Corrêa e estou aqui com o meu nobre amigo, professor Rafael Chaia. Fala pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia a todos, depende do horário que vocês estão assistindo a esse episódio. Hoje é um episódio especial, estamos aí no final de setembro, começo de outubro, daqui a pouco está chegando Black Friday. E para falar um pouco aí sobre direitos do consumidor e segurança para não cair em fraudes, a gente convidou a professora e advogada Larissa Brandão, ela que é vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB-MS, presidente da Comissão de Tecnologia e Inovação Jurídica também da OAB, conselheira estadual, uma amiga nossa aí que aceitou o nosso convite de última hora, apesar da agenda lotadíssima. Não tinha nada para fazer, cara. Não, mas hoje o dia dela tá puxado, hoje é o dia especial. Por quê? Ah, não sei, né? Diz que tá ficando mais velha hoje. Hoje é aniversário da Larissa. Hoje é aniversário da Larissa, hein? Doutora Larissa, parabéns. Trouxemos aqui um Obrigada. presente para simbolizar essa data maravilhosa. Pode abrir? Pode, claro. Tem que abrir, né? Tem que abrir. Vocês vão comer meu bolo? Não. Como é que você sabe que é bolo? Não, porque é individual, Você falou né? que era bolo. Aí a galera já sabe que era combinado. Tipo, Esse tá é o escrito problema. Não, tá literalmente escrito que é bolo. bolo. Mas finge que Você não vê que tá escrito Nossa, ali, ó? que surpresa. Isso aqui é bolo e não vai ser bolo. Propaganda enganosa. Olha lá, Olha aí. Momento Sodier patrocina a gente. E aí? Aí chega lá, não é um bolo, é uma rosquinha. Não consegue Aí nem é abrir, propaganda enganosa, porque é um mini bolo aqui de Aí, ó. pote. Olha aí. É um tá feliz vendo? aniversário, Muito né? obrigada, carinho. meninos. Muito Estamos obrigada pela devendo ainda a gentileza. caneca do podcast, será entregue em outra oportunidade. Ótimo. Os convidados ganham a caneca. Eu isso é ia óbvio. cobrar exatamente isso. Eu queria minha caneca. Não, fica tranquila. Mas, doutora Larissa, a primeira pergunta é a seguinte. No Brasil, a Black Friday é Black Fraud? Então, complexa, mas realmente o consumidor ele precisa ficar atento, justamente para não cair nesse tipo de golpe, porque infelizmente a gente tem visto algumas artimanhas, algumas estratégias de aumentar os valores dos produtos numa semana que antecede ali o dia, para realmente dá essa impressão. Então, o ideal nesses cenários é sempre fazer um orçamento, tá pesquisando. Se você deseja comprar determinado item, dá para a gente se programar e apurar os valores, porque nós vemos diversas diferenças, seja de loja para loja, do mesmo produto. Então, a gente não está falando de produtos diferentes, e sim a mesmo tamanho, a mesma marca, o mesmo fabricante, só realmente com a diferença. E não é assim, o mesmo produto daqui do shopping. Porque a gente sabe que num shopping você tem horário diferenciado, comodidade, sim, lojas do próprio centro. Então, mas aí a minha pergunta é o seguinte, mas, assim, é óbvio que é uma estratégia de marketing a Black Friday, mas não é liberdade do comerciante fazer essas alterações ou isso se torna uma fraude realmente que pode ser punida pelo Código de Defesa do Consumidor? Existe a lei da oferta e da procura, né? A gente não pode colocar preço e nem valor em cima de produtos e serviços de outras pessoas. Você não está sendo compelido a comprar, mas a informação ela precisa ficar clara para o consumidor. Então, a gente, se faz uma oferta, se existe ali uma promoção, ela tem que ser, de fato, cumprida, seguida. Mas é uma estratégia, né? A tal da história. Quando a gente coloca meio salário mínimo e R$1.000, o que parece que é menos? Entendi. Então, quando a gente dá aquela ideia de meio salário, parece ser um valor menor do que R$1.000 ou do que R$2.000. Então, assim, são estratégias neurolinguísticas, de PNL, enfim, que realmente são ferramentas utilizadas pelas empresas. Mas, de fato, não há, apesar de ser moralmente irregular, se a promoção está sendo anunciada, a taxa, a diminuição do valor, é, por óbvio, encargo do fornecedor. Entendi. E pela comissão ali de direito do consumidor, vocês têm recebido algumas consultas de advogados que às vezes precisam saber como agir, quem procurar? Como que tem sido o trabalho da comissão na OAB para auxiliar as pessoas nesse aspecto do consumidor? Isso é muito importante porque muita gente acha que a advocacia, né, a OAB está só voltada para a advocacia. Mas a gente fala que é a casa do cidadão. Então, a gente recebe tanto consumidores provocados ali, seja pelo um site, alguma propaganda, alguma divulgação de algum evento que a gente fez, parceiros nossos como Procon, Defensoria e até mesmo a própria classe. Então, eles nos procuram com diversos tipos de demanda. Por exemplo, nós recebemos uma sobre a questão da concessionária o aumento da concessionária de
Águas. Porque houve ali, comparado com a antiga, era Sanesul e... Não, o Sanesul é hoje, né? Não, hoje hoje é é água. Águas Águas, Carioca. isso, perdão. Olha, já tô velha. calma. Já tô É velha. reflexo da idade. Mas realmente a gente teve ali uma promessa de que daria um ajuste melhor, uma condição melhor, e a gente continua vendo alguns problemas recorrentes. Então, nós somos solicitados e as comissões como um todo, elas fazem pareceres. E aí, esses pareceres podem subsidiar determinada ação civil pública, ou a gente ter ali apoiadores das outras organizações, como a Defensoria. E olha aí que informação legal que você trouxe, porque muita gente não sabe que pode reclamar do serviço das concessionárias, como a Águas, como a Energisa, no PROCON. Porque No PROCON. é uma relação consumerista, as pessoas não Sim. sabem disso. Exatamente. E, por exemplo, nessa época que nós estávamos com muitas oscilações de energia, porque infelizmente aqui tem muito raio, e as pessoas perdendo os materiais, enfim, nós tivemos várias reclamações nesse sentido, e foi ali instaurado, né, um procedimento, foram adotadas, a gente fez reuniões, e aí é onde vem a ponte. Eu falo sempre que se a gente não tem evidência, a reclamação vira genérica. Então não tem como a gente materializar uma oportunidade de melhoria, seja do fornecedor ou do prestador de serviço, se a gente não sabe o problema que está acontecendo. Então, para ele está ótimo, para ele está 100%, está fluindo, ele está recebendo todo mês o dinheiro lá da fatura, mas o que pode melhorar? E aí, quando a gente faz essa ponte, sejam pelos órgãos de defesa do consumidor, eu falo PROCON, mas tem o consumidor.gov, em caso de bancos tem o Bacen, tem a própria OAB, quando eles nos procuram, quando a gente senta, alinha, faz uma reunião, muitas vezes já é resolvido. Então, a gente não precisa também achar que vai judicializar, vai chutar a porta, né? A gente tem essas alternativas consensuais de resolução. Sim. E eu ia te perguntar, você falou essa questão bancária do Bacen, muita gente me procura, doutora, justamente para entrar com a ação sobre juros abusivos e tal. Como é que está essa visão lá na comissão e o que a senhora pensa sobre essas questões de juros bancários hoje em dia? Então, essas questões de bancário, elas são um tema que eu gosto muito porque é a minha área de atuação. Então, o que a gente verifica? A pessoa que ela pega um empréstimo, né, que ela consegue ali o dinheiro, ela socorre dessa alternativa, ela não vai lá consciente de, nossa, eu vou pegar 10 mil reais emprestado e esses 10 mil reais vão se tornar 100. Ela não tem essa ciência. E outra, é o que eu sempre falo, quando você vai sentar na frente do seu gerente, ou agora pelos aplicativos que facilitaram muito a vida, você não é informado de forma devida quais são os termos, quais são as taxas, não é explicado. E aí eu te falo, ainda se fosse, você acha que teria margem de discussão? Se o cliente fosse lá e falasse assim, olha, tá 3% aqui de juros ao mês, mas segundo a taxa média do Bacen, você tinha que estar me cobrando 1,5%. Ele vai mudar? Não. Ele vai falar, olha, então, ó, tchau, pode ir, vem outro cliente. Porque realmente existe esse comportamento. Muito se fala em litigância predatória, mas a gente tem por lá, né, os grandes demandadores, as grandes pessoas que estão por trás, que são os bancos, né? Então, naturalmente, a pessoa ela não tem outra solução a não ser se recorrer ao empréstimo. E aí a gente tem a problemática, né? Você faz o contrato e aí você não procura um advogado antes. Né? No mundo ideal, a gente sempre tem que falar isso, o consumidor, ao assinar algo, antes iria lá e pegar uma assessoria jurídica e ver se compensa ou não, ter ali um respaldo antes de assinar. Mas, na verdade, ele faz o quê? Ele assina. Aí, quando ele não consegue pagar, ele vai procurar o auxílio jurídico. E, por óbvio, a gente tem várias estratégias. Então, por exemplo, tem aquele banco do cachorrinho, sabe? Daquele time... Aquele time comandado por uma mulher, entendeu? Que ele fez o quê? Ele está emprestando juros e créditos para negativados, e eu falo negativados porque são pessoas que estão numa condição diferenciada, né? Elas têm ali várias dívidas, muitas vezes têm consignado, e são empréstimos pessoais. Aí a pessoa ela pega R$1.000, se torna 15 em 3 anos. E aí nós temos o quê? Um abuso, um excesso de 789, de 1.029%. Então, veja, não é errado o banco lucrar, até porque o banco não é pai e mãe. Porque quem empresta dinheiro é pai e mãe. E olha lá, né? Não, pai e mãe dá. Não, eu falo... Você não devolve. Eu falo, você não devolve, ou você devolve depois de um tempo sem juros. Exatamente. Agora, realmente os bancos, eles... literalmente, né,
cobram aí taxas super excessivas e colocam o consumidor numa condição que nós estamos vendo hoje, que é o de superendividamento. Então, a gente tem um comprometimento, por óbvio. Eu atendido servidores públicos que recebem altos valores, mas que estão com as suas rendas extremamente comprometidas diante desse cenário ali de não ter a consciência, de não ser informado, da pessoa realmente não entender. Nós não temos aula de educação financeira no nosso ensino médio, nós não aprendemos a lidar com finanças. E assim, eu falo que 8 em cada 10 que senta na minha mesa e quando eu começo a perguntar no atendimento quanto você gasta por mês, somada todas as suas contas, a pessoa não tem nenhuma estimativa. Então, assim, ela sabe quanto tem o desconto na folha ou quanto ela tem de débito em conta. Mas qual é o seu gasto? Água, luz, necessidades básicas. E também essas outras dívidas de consumo que a gente chama. Mas, infelizmente, falta um pouco da consciência. Você viu que essa questão do juro abusivo até virou meme esses dias. Os clientes do Banco Roxinho reclamando do juro do cartão. Casos, assim, assustadores. A pessoa, tipo, fazia uma compra de R$1.000... Aí esqueceu de pagar a fatura ou não pagou a fatura. Sim. Vai em repente, parcelamento automático. Não, aí de repente virava Sim. uma fatura de 100 mil, que daqui a pouco virava 300 mil. A hora que a mulher assustou, a fatura dela estava tipo 980 mil reais. Como? Tipo, R$1 milhão. Sem exagero. É não o tô juro sobre exagerando. os juros do parcelamento automático. E aí é uma situação no mínimo bizarra, porque aí vem aqueles acordos do pessoal para quitar, né? 98% de desconto. Tipo, paga 2 pau aí que resolve. Exato. E aí o pessoal tá fazendo isso agora. Só que quando faz isso, trava o nome lá no registrato, né? Exato. Você entra na lista de negativação interna do banco e você não consegue mais contratar um alfinete, sabe, ir no próximo banco, porque é uma lista que ela é pública para os outros bancos e você consegue ver o cadastro do bom pagador. Então, diferente, por exemplo, do SPC e do Serasa, se a sua dívida é incluída nesse registro, uma vez que você quite, ela some. Sim. Então, você vai jogar o nome, você vai pesquisar o nome da pessoa e você vai ver o quê? Nada. Agora, quando você tem o cenário do registrato, a dívida, ainda que você quite, que não esteja em aberto, ela vai permanecer lá por 5 anos. Então, vai olhar lá de quando era a dívida, quanto tempo que você estava. E assim, as dívidas a vencer também ficam lá. Entendi. Então, a gente tem a aba do a vencer e do prejuízo, né? E o prejuízo acaba sendo lá quando a pessoa não paga por mais de um tempo, ela vai automaticamente para essa aba. Mas essa lista registrato, ela é pública só para bancos? Pública só para os bancos. Ah. Mas você sabe como é que é hoje na internet, né? É pública só para bancos, mas a gente tem Mas aí bem trabalhado sai. o vazamento de dados, todas essas informações. E é o que eu sempre falo hoje, nos atendimentos, eu sempre falo isso para jovem advocacia, para colegas que atuam nessa área. O teu cliente, assim como a gente pede o olerite, ou pede ali, né, o documento pessoal, o comprovante de residência, a gente tem que pedir o registrato. Porque, por vezes, eu vejo contas que são abertas ou faturas que a pessoa não reconhece. Entendi. Porque hoje você tem, como eu falei, a questão do vazamento de dados e você consegue usar o seu CPF, até como a gente teve na palestra da semana passada com a presença do Spencer, a utilização do seu CPF para abrir o quê? Uma conta no iFood e não pagar, para abrir uma conta nesses bancos remotos. Hoje, para você abrir um Infinity Pay, olha, falando o nome. C6. Um C6. É que são as fintechs. As fintechs como um todo, os bancos digitais, que eu falo assim, ele é muito positivo. Porque eu, por exemplo, detesto ir na agência. Sim. Na minha rotina, você pedir para eu ir das 10 às 4 é praticamente... Eu nem lembro quando foi a última vez que eu fui numa também agência. não sei. E aí, assim, ter a comodidade de resolver tudo por um aplicativo, né, tecnológico, aparentemente seguro, afinal exige biometria, senha, mas em comparação a gente sabe que, né, as engenhosidades que estão por trás são muitas, né, os golpes estão aí, a maior prova são essas, e a gente vê o quê? O cenário em que há o vazamento desses dados e há essas contratações, esses empréstimos. Então, assim, eu sempre vejo, nesse trabalho investigativo, eu falo que nós temos que ser, por vezes, CSI, sabe? Então, ele senta, ele fala, doutora, eu não contratei. Eu falei, o dinheiro caiu na sua conta? Não, vamos olhar que conta foi. E aí, quando a gente vai fazendo a análise e a cadeia, realmente, de contratação, a gente vê que o hash ou o IP bate num local que a pessoa nunca foi. Então, ela está aqui em Campo Grande,
tá dando que tá lá em Minas e ela nunca foi para lá e tem como provar que ela estava nesse dia trabalhando, ou uma assinatura extremamente falsa, grosseira, que são coisas que, né, realmente a gente foge ao consumo e o banco teria condições, né? Eu falo banco, mas qualquer serviço que é feito hoje digital precisa ter esse cuidado, essa dupla certificação, para realmente não ser objeto aí de fraude e depois uma discussão. Mas aí, nesse caso, quando se promove ações judiciais, se consegue êxito, por exemplo. Aí é tranquilo, eu acho. Né? Você tendo a prova, tem o hash, beleza. Então, né? Assim... Às vezes o judiciário não acompanha essas inovações. Infelizmente, esse é o eu falo que tudo é muito novo. Então, se você falasse há 5 anos que nós teríamos o Pix, que era uma transferência automática, antes a gente tinha o TED, que eram 3 dias. Né? Não, o TED era 24 horas e o DOC eram 3 dias. Então, às vezes, você tinha um boleto para pagar, você tinha que esperar um tempo para pagar, para compensar. Uma energia, às vezes, demorava para cair se você pagasse uma lotérica. Então, assim, ele deu um avanço gigantesco. Eu falo que nós saímos, assim, de um projeto embrionário para já correr. E nesse percalço, a gente não foi aprendendo a lidar com a tecnologia e nem acompanhando. Então, existe a insegurança jurídica, as falhas da própria plataforma, e a gente não se atenta. Então, eu falo, existe aquilo de uma dose é remédio e 2 é veneno. E, naturalmente, o comportamento do magistrado precisa ser o quê? Aquilo que eu falo, ele tem 50 processos. Você acha que ele vai usar o seu diferente? Ele olha lá, por exemplo, um idoso, que eu falo idoso porque às vezes ele não lembra, não sabe nem o que está assinando, mas vai lá e... Então, assim, por exemplo, hoje nós temos uma normativa do Bacen que impede a contratação remota pelo telefone aplicativo. Ele tem que ir na agência. Por quê? Pelo telefone não pode. Porque às vezes o idoso ele não está entendendo, ele está ouvindo direito, não está ouvindo direito, ele está... A cabeça, né? Realmente, fisiologicamente existe ali essa perda, né, de cognição conforme o passar dos anos. E aí a pessoa assinava, aceitava, né, pelo telefone. E nem sabia o que estava. E depois recebia um cartão, não utilizava e achava assim, não, eu não vou utilizar, então eu não vou pagar. E na verdade é cobrado. Isso quando não tinha aquelas abordagens predatórias, que eu já atendi casos em que você pegava financeiras que ligavam e falavam assim, o senhor é pensionista e você tem aqui um crédito pré-aprovado, você tem que aceitar, senão você vai perder a sua pensão, viu? E eu digo mais, Rafa. E aí o cara aceitava. Rapaz. Não, fazia isso. E eu digo mais, eu já vi casos, eu não atuo na área do previdenciário, mas eu tenho muitos parceiros que atuam. Eu já vi vários casos em que essas assessorias, né, que eu falo, que são literalmente os captadores, eles sabem, você entra hoje com um requerimento no INSS pedindo a aposentadoria. Antes de aparecer no sistema que foi deferido, eles já sabem, liga e eles falam, olha, eu acabei de verificar que o senhor recebeu, que seu pedido de aposentadoria foi deferido e a gente está ligando para te oferecer uma proposta irrecusável, você pode pegar esse seu valor e multiplicar, e sempre aquilo, né? Você tem esse outro empréstimo, aí você vai... Essa condição agora é especial para o senhor. Aí o senhor pega esse empréstimo, com o dinheiro que for liberado, você quita e ainda sobra, que é o famoso troco. Gente, não existe. É o que eu sempre falo, o banco nunca perde. E o banco deixa de ganhar em alguns cenários que são raros. Sim. Então, no caso do acordo, ele deixou de ganhar. Porque se ele tem lá os juros e aí o valor é 100 mil reais e ele aceitou receber 2, é porque ele deixou de ganhar esse valor que poderia ser discutido no judiciário e às vezes não ser 2, ser 1. Mas como a gente não quer discutir ou otimizar, prefere pagar os 2 logo, porque parece 98% de desconto. Que desconto maravilhoso, né? Então, a gente hoje tem um judiciário que, por exemplo, tem usado aí as ferramentas, porque também nós temos... Em contrapartida, a gente precisa falar sobre isso. O comportamento, que eu não falo que é predatório, eu não gosto desse termo. Eu acho que não é a litigância que é predatório, que é o exercício de entrar com a ação, o exercício de ir atrás dos seus direitos. O que é predatório é a forma como você capta esse cliente. Então, eu acredito muito mais em captação predatória do que litigância predatória. Mas aí, a respeito da litigância predatória, eu até atuei em alguns casos lá na Comissão de Prerrogativa, e aí eu vou até contar um caso que era o seguinte... O determinado cidadão lá, advogado, ele ia lá, o cliente chegava lá, vamos fazer uma ação de divórcio, por exemplo. Aí, beleza. Só que a procuração era genérica, não era procuração com poderes específicos para o divórcio. E aí ele estava com aquela procuração mandrake ali, aí ele entrava com uma ação, por exemplo, discutindo questões de empréstimos indevidos contra todos os bancos.
É esse que era o detalhe. Então, assim, ele foi contratado para fazer um divórcio. Aí, sem o cliente saber, ele entrava contra 10 bancos com a mesma ação. E aí, contando com o quê? Que a assessoria jurídica bancária não contestasse. Porque não contestava, tinha revelia. E aí ele ganhava, entendeu? E aí, esse era o problema. Aí, até fomos atuar numa vara bancária aqui. E aí, o juiz até a gente pediu para conversar com o magistrado. Aí, o magistrado estava até meio nervoso, né? Pô, o que está acontecendo? Eu falei, não, é esse cidadão aqui... magistrado, que ele está, né, dizendo que o senhor está condenando ele por litigância de má-fé, aquela coisa toda. E aí o magistrado falou, mas doutor, é impossível ele entrar com 20 ações para o mesmo cliente. Ele mostrou lá o extrato do juiz. Então, assim, a problemática que eu vejo são aí pessoas, no caso advogados, advogadas, mal intencionadas, Sim. sabendo que há uma falha da assistência jurídica do banco, ingressando com a ação para lucrar. E, por vezes, nem contando para o cliente que entrou com a ação e, quando recebe dinheiro, ficando com dinheiro, né? Eu acho que esse seria o problema. Eu vejo 2 cenários, né? Existe o comportamento que nós precisamos adotar. Por exemplo, o direito de litigar, o direito e o acesso à justiça. Se a pessoa, no meu caso, quando ela senta comigo, ela tem ali, meus clientes não tem um contrato, tem 5. Sim. E um contrato com cada banco, um contrato feito e assinado diferente. Não, é perfeito. E às vezes, com um banco tem 2, 3. Ele pode escolher se ele vai entrar em ação separada e em ação junta. Claro. Porque não são contratos que são conexos. Ele contratou um hoje, depois contratou um em 2025, um em 2026. E até os termos do contrato são diferentes, né? Exato. Mas qual tem sido o entendimento por parte do judiciário? O mesmo cliente une tudo. Aí você coloca... E aí, qual é o problema nesse cenário? Se você tem, por exemplo, o cliente do Banco do Cachorrinho. O cliente do Banco do Cachorrinho, ele não pega um empréstimo. Ele pega uns 10. Por quê? Porque ele pega um e quando ele não consegue pagar, ou tá acabando, eles ligam e falam, olha, eu tô verificando aqui que está acabando aquele seu primeiro contrato e nós temos uma nova proposta exclusiva para você. E não tem como você ficar de fora. Se você não assinar isso agora, você não... E olha que maravilha, você não precisa vir aqui, é só você dar um ok que a gente renegocia. Aí renegocia. Mesma estratégia. E sabe, é tão daquela coisa forte, estilo pirâmide, que o cliente às vezes não está precisando, mas ele não consegue dizer não. Entendi. E aí ele já está no 5º contrato, na 5ª renegociação. O entendimento das varas bancárias do Mato Grosso do Sul, ano passado, era divide. Por quê? Não faz sentido você ter lá 5 cálculos diferentes, porque nós estamos falando de 5 cálculos diferentes. Sim. Porque cada um foi contratado numa época com um tipo de juros. A tese é a mesma, perfeito. Mas são 5 planilhas diferentes, vão ser 5 atos distintos. Às vezes um tem contrato, o outro não. Então, são teses também diferentes. Fica difícil para o próprio magistrado entender o que é abusivo ou não. E, por exemplo, um pode estar mais próximo do outro. No caso, os juros da renegociação é diferente dos juros inicial. E uma vez que o juros foi renegociado no primeiro contrato, ele já começa aqui viciado. Então, quando a gente olha 5, esse aqui tem muito mais excesso que esse. Por quê? Ele já veio aqui errado, aqui errado, aqui errado e aqui errado. Então, por vezes, o último contrato acaba sendo com maior proveito econômico e distinção. E para um magistrado analisar isso, a gente não é da área de exatas. E aí, em contrapartida, houve uma mudança no posicionamento este ano. E a partir de agora tem que fazer tudo junto. Não, mas aí, no caso, o réu seria o mesmo banco, com 5 contratos diferentes. Não, mas aí, por exemplo, doutora, eu acredito que não seria uma demanda predatória separar se realmente a causa de pedir é diferente para cada um deles. Sim, mas Teria problema nenhum. não, mas você fala separar em ações distintas. Sim. Pois é, o entendimento da vara daqui não. Eles distinguem e mandam ajuizar em conjunto. Aí, assim, é uma estratégia que foi conversado, foi alinhado. Mas a gente, por quê? Não, porque é mais fácil a gente julgar um processo complexo do que 5 separados. Não é. Também penso da mesma forma. Mas é aquilo que a gente fala, é tentativa e erro. Quando a gente teve a divisão da vara bancária, a gente já avançou muito. Existem estados, eu falo isso porque eu tenho alunos do Brasil inteiro que atuam no bancário, e a gente verifica o quê? Que muitos sofrem com a vara comum. Por que, né, eu falo que não é especializada? Porque, por vezes, aquele juiz, ele está lá julgando fraude, julgando família não, né? Fraude, obrigação de fazer, indenização, overbooking, e está julgando o teu processo bancário. Então, ele está por aqui. E aí, tendo a vara bancária especializada, acabam se criando e formalizando esses posicionamentos. Para o advogado,
É um pouco complicado, por óbvio, porque a gente, né, às vezes a gente precisa se adaptar. Mas confesso que o saldo ainda é positivo, porque o objetivo é resolver o problema do consumidor. Então, eu tenho clientes que eu tive que ingressar com 14 ações, porque eram 14 contratos, e eu tenho outros que eu coloquei 20 numa só e a gente se adapta. Eu acho que o principal é não proibir o acesso à justiça. Com né? certeza. E aí, com relação ao predatório, o que eu verifico muito nessa área bancária é o seguinte: a minha preocupação não é nem a procuração não ter o nome de todos os bancos. Para mim, a preocupação, e aí é onde vem o caráter predatório e que é sim punido, nós temos vários casos de punição interna, pelo conselho eu posso dizer isso, mas por óbvio, os processos são sigilosos, então nós não tomamos conhecimento, mas não descumpram, porque se descumprir vai cair lá e caindo lá vai ser penalizado. E dá trabalho pra gente, bastante. Estávamos lá hoje, inclusive. E é com relação à prestação de contas. Então, a pessoa ela pega uma procuração em branco, principalmente nesses locais da cidade mais humilde, mais simples, pega uma procuração em branco, às vezes não data, e aí faz ali 30, 40 ações, recebe, não dá um andamento, não informa, e aí, por estar representado por advogado, no caso da vara comum, não precisa ir, a parte não precisa participar, no juizado é obrigatório, mas na vara comum não. E aí nós temos qual o cenário? A pessoa nem sabe que ela tem tudo isso de ação. Exatamente. E aí começa o judiciário a ter que fazer um papel de fiscalizador, oficiando o cliente, chamando o que também não é legal. E aí você reconhece esse advogado. E aí, por exemplo, nos casos de grandes escritórios que atuam nisso, você faz o contrato com o fulano de tal, mas você nunca vê o fulano de tal. Sim. Você fala com o Beltrano, você fala com a Larissa. Você não vai falar com o cara que tem o nome na placa. O cara que tem o nome na placa. Aí olha a importância de você poder ter um agir ético, né, cara? Porque você vê que depois é o mau comportamento de poucos que os bons que pagam. acabam respingando até mesmo no procedimento que aqueles que andam na linha querem realizar. Exatamente. Não, mas é isso que a gente está vendo aqui. Inclusive, conversando com esse magistrado no dia, ele falou, doutor, que a gente foi lá bater justamente nessa questão da multa do advogado, porque a gente não sabia do que se tratava, né? O advogado ele só tinha feito essa reclamação que ele estava sendo barrado em promover ações. Aí ele falou assim, doutor, até mostrou a audiência lá, eu chamei a cliente do suposto advogado aqui e eu perguntei para ela, a senhora sabia que tem essa ação contra o Banco X? Ela, não sabia. Pronto. Então, aí eu acho que nesse caso específico, aí nós temos essa questão de demanda predatória. Eu falo que às vezes a gente quer brigar com o judiciário, mas nós somos o parceiro. Nós somos os salvadores da sociedade. Porque se o judiciário não for amigo da advocacia, a corda arrebenta. Sim, com e certeza. nós fomos solicitados também pela comissão, porque estava tendo uma divergência com relação ao overbooking. Por quê? Pós-pandemia, nós tivemos o boom de pessoas viajando. E aí, naturalmente, a nossa malha aérea não é a melhor de todas. E, naturalmente, as empresas também não cumprem com o combinado, né? E aí, o que a gente tem? Overbooking, atraso de voo, bagagem extraviada. E essa questão do overbooking é um problema consumerista gigante. Há anos Hoje é o maior número de reclamação. Saiu o boletim do consumidor.gov do ano passado, 2023, né? Saiu em 2024. E a primeiro o ranking de reclamação é o overbooking, seguido pela... É uma coisa que eu não entendo. Eu viajei agora, no último mês agora. Eu fui para São Paulo, fui para Goiânia, fui para Minas fazer algumas palestras. Em todos os voos, sem exceção, vinha um funcionário da companhia e falava: estamos com a lotação máxima da aeronave, então precisamos de voluntários para despachar a sua bagagem de mão. E eu falo, mas gente, peraí, eu já comprei a passagem dizendo que eu não vou despachar, que eu não quero despachar. E aí vem o funcionário e fala assim, não, você vai ter que despachar porque a aeronave está lotada. Eu falo, mas pô, peraí, não cabe colocar uma malinha lá em cima? Uma mochila debaixo do banco? E é o que eu falo, o objetivo deles quando fizeram isso, né, retiraram a bagagem da passagem, era baratear a passagem, baratear. né? Barateou nada. E aí, exato. Na verdade, o que a gente viu foi o brasileiro que antes viajava com uma mala de 15 quilos aprendeu a colocar o plano JK, né, numa malinha pequena ou naquelas malinhas que foram feitas hoje, né? E a gente, até quando a gente vai comprar, é um dos critérios que a mala seja leve para caber mais coisa, né? E que seja espaçosa para caber mais coisa. Resistente, a gente fala assim, pode até quebrar, porque depois eu faço o quê?
tem o alguma ação, subsídio né? para entrar com uma ação. E voltando com relação ao do overbooking, a gente vê o quê? Um dos principais problemas. A gente teve essa demanda que a gente recebeu pela comissão de um grupo de advogados que estava dizendo que não estava entendendo o posicionamento de uma vara do juizado e fomos conversar com a juíza. Eu sei qual é essa vara, hein? Depois eu Sensacional. falo. Não, eu sei qual que Depois é. eu falo. Não podemos falar Depois o eu nome. falo. Em off, pessoal. Vai no meu Instagram, eu falo. Não, mentira. Segue, não. Curte, não, mentira. Foco. O que aconteceu? Fomos conversar e eu já, assim... Tomei um Rivotril, mentira. Tomei minha maracujina e falei assim, vou lá e vou conversar, vai dar certo. Mentalizei, fiz um feng shui, falei, nada vai estressar o meu dia hoje. Vou falar para ela, a senhora não está cumprindo o CDC, justamente porque ela estava extinguindo as ações quando é feito o acordo parcial. Então, por exemplo, eu comprei um trecho daqui até São Paulo. Não, daqui até Rio de Janeiro. Então, eu comprei São Paulo, comprei pelo site da Decolare. Comprei pela Decolare o Lotan. E o Lotan até São Paulo. E de São Paulo para o Rio, eu comprei a Gal. Então, outra Lotan empresa. e Gal. Aí, o que me acontece? O voo daqui atrás, eu perco a Lotan e a Gal. Sim. E eu faço o quê? Eu entro com uma ação. Primeiro cenário, eu entro com uma ação e coloco quem? Consumidor, responsabilidade solidária, cadeia de consumo, coloco todo mundo. É realizada uma audiência de conciliação e eu vou lá e peço o quê? Dano moral. Sim. Então, minha passagem foi R$500. Eu sou um advogado que não está atento. Eu não vou falar que ele é predatório, porque às vezes ele desconhece. Então, eu sou um advogado que viu muito curso de coach e eu cobro R$10.000 de danos morais numa passagem que eu paguei R$500 na promoção. Beleza. E eu pergunto, você viajou? Viajou, só teve um atraso. Então, perfeito. Perdi o voo da Lotan, não embarquei no da Gol, mas me realocaram em outro voo e eu cheguei no meu destino. Esse primeiro cenário. Não deixei de viajar e cheguei no meu destino. Entrei com a ação, coloquei todo mundo no polo, chega na audiência de conciliação. A Lotan, sabendo que ela é a mais errada da história, sim, porque o cara não foi na Gal, porque é a Lotan que atrasou. E a Decolare não tem culpa. Pois o cara da Lotan vai lá e oferece uma proposta de acordo. Você está pedindo 10 e 500, né? 10 de dano e 500 do dano material, né? Na verdade, 1.000, porque tem repetição em dobro. Então, 11.000, você aceita receber 5? Aceito. Faz o acordo e faz o quê? Prossegue com os demais. Sim. Aí eu te pergunto, ele recebeu dano material? Recebeu, não recebeu? Sim. Que foi os 500 da passagem. Sim. E ele aceitou o acordo, não aceitou? Sim. Se ele aceitou o acordo, por que as outras têm que pagar? O acordo não beneficia todo mundo? Qual é o dano moral? O dano moral é fracionado? Olha, eu não viajei, ou eu cheguei atrasada, a culpa é sua, a culpa é dele, a culpa é de todo mundo. A minha primeira lágrima, a culpa é sua, a segunda lágrima, a culpa é sua. Então, assim, eu concordo que você não teve ali o seu pedido na íntegra aceito. Mas se você fez o acordo, você dá por quitação todos. Então, até porque, Larissa, até é interessante isso, porque a gente vê o seguinte, em que pese haja uma cadeia de fornecedores, mas tem um que está errado. E aí, o código que ele diz para o consumidor, como ele é hipossuficiente, para ele não ficar no prejuízo, é assim, alguém paga e depois se resolve entre vocês. Isso. Então, no caso da gente ter ali uma insolvência de algum dos consumidores, ou de algum dos fornecedores, então, aí a Lotan está em falência. Poxa, como a gente teve lá com a 134. A 134 estava em falência. Então, eu não vou pôr a 134, né? Que é onde eu comprei. Eu vou colocar lá a Lotan. E aí, ela que a Lotan consegue pagar todo mundo. E depois ela que vai atrás da Gal, ou vai atrás da 134. Agora, nesse cenário, o questionamento, quando foi feito... Aí, quando eu ouvi o que a juíza falou, porque chegou assim, a juíza leiga, sempre é culpa da juíza leiga. O juiz leigo é o estagiário do advogado. A juíza leiga tá lá e tá rasgando o CPC, porque o acordo não é proporcional, e porque não sei o quê. Inclusive, seu amigo. Aí, quando eu fui explicar... Esse vai dar corte. Já vou mandar pro meu amigo. Quando eu fui explicar para ele, entendi. Eu falei, olha... Né,
se você aceita o acordo, você entendeu que 5 mil perfaz o seu dano moral. Você não pode querer... E você recebeu o dano material na íntegra. Então, você vai, você vai continuar a cobrança do dano moral em face dos outros... E aí eu digo mais, o segundo problema que nós temos, o segundo cenário, quando acontece o atraso de voo, então a gente não está falando né, às vezes pode até ser o caso do overbooking, é colocado em outro voo, o voo chega mais cedo do que o primeiro, mas eu queria embarcar no outro voo. Não é prejuízo. Eu vim pro aeroporto 2 horas antes. E eu fiquei esperando. E cheguei mais cedo no destino. Que bom. Dá pra comer um... Eu juro... lanche de R$89 Eu juro, eu não acreditava. Quando a gente foi pesquisar a fundo, existe esse tipo. E é o comportamento predatório. Porque a gente vê justamente muito isso na rede social. Eu falo que ao mesmo tempo em que ela é muito boa, porque só aumenta o número de ações. Óbvio, as informações estão chegando para as pessoas. Sim. Antes, eu falo, a geração dos meus pais. Meus pais estão ali na faixa dos 60 anos, 70. Meu pai esperava na fila do banco. O meu pai, ele ia lá, ele comprava, pagava o leite, colocava um leite a mais no supermercado, ou comprava a comida estava estragada. Deixa disso, para com isso. Hoje a gente tem, né, as redes sociais, também os grandes coaches, as grandes figuras emblemáticas, né? A gente eu cresci ouvindo o Maurício Picarelli, né? Não assine nada sem ler, quem avisa amigo o Russomano. E realmente a gente precisa fazer esse cálculo. Eu brinco que eu sou a chata, porque eu vou comprar uma coisa no mercado. Às vezes você vai comprar, por exemplo, um papel higiênico. Se você fizer a conta, 4 rolos sai X e 6 rolos sai Y. Se você levar 2 de 4 é mais barato. Sim. Então, a gente às vezes precisa ter a nossa meia-culpa. E aí, nesse cenário que eu falo com relação ao overbooking, a gente precisa colocar na cabeça que não tem como a gente querer ter ganância. A gente tem um direito que foi lesado, uma crise que aconteceu, e aí a gente precisa ter parcimônia. Então, mas só que é esse detalhe, que é uma outra questão, que é muito importante, inclusive nessas questões de voo, ou qualquer, na verdade, ação referente a danos, perdas e danos, é que tem que lembrar o seguinte: para ter o dano, tem que ter, né, o ato ilegal, o dano e o nexo de causalidade. Então, geralmente acontece o ato ilegal. Aí o problema está no dano. O camarada, ele não teve dano e quer forçar um dano. Ou não teve um dano significativo, né? Só teve um mero aborrecimento. Exato. Então, eu acho que essa é a linha que a gente precisa seguir. Não é tão fácil quanto parece. Exatamente. Então, isso vale para tudo. Quando a oferta é muito boa, porque eu também atendo muito as vítimas de fraudes bancárias, né? Então, Pix, boleto. Eu falo, poxa vida, você vai lá, você recebeu um boleto e você pagou o boleto. Sim. Quando você paga o boleto, eu sei que você está corrido, mas atente-se ao titular, ao beneficiário daquele pagamento. Se você coloca o nome, por exemplo, hoje, das concessionárias, desses grandes produtos, tem site que é igualzinho, não muda nada. E aí você fornece as informações, porque você vai fazer o login. Aí você, sem perceber, já dá as informações que eles precisavam. Exatamente. Eles conseguem puxar o registro, te dar o boleto. E veja, o golpe é tão bom que eles não dão o boleto físico. Porque você veria, ele só te passa o código de barra. Sim. E coloca ainda, estamos com problema na emissão, ou baixa e você não baixa. Se está com dificuldade, pegue esse código de barra. E aí, na hora do código, a pessoa não confere. Não confere. Exatamente. Ou faz lá, por exemplo... Essa eu gosto de contar, porque eu falo casa de ferreiro, espeto de pau. Lá em casa eu sempre falo, pai, mãe, atenção. Letícia, atenção. Aí, o que aconteceu? Aquela coisa que eu falo, o golpe é igual tatuagem. Ou você caiu, ou você conhece alguém que caiu. Minha mãe recebe uma mensagem no WhatsApp de outro número, mas ela não prestou atenção. Por quê? Porque tinha minha foto belíssima. E ela tá lá, mãe... o golpe tá aí, né? Mãe, como que chama aquele remédio de dor que você me passou? Esqueci. E aí minha mãe respondia, oi filha, tá tudo bem? Você ainda tá com dor? E realmente ocasionou de eu estar com dor naquele período. É o canela de velho. Canela de velho. Excelente, excelente. Olha o nível que a gente chegou, né? E aí, idade bateu.
E aí ela falou assim, mas... Aí o Canela de Velho, tá bom, filho. Tá bom, mãe, obrigada. Era esse mesmo. Passou um tempo, passou uns 10 minutos, voltou. Mãe, minha conta tá bloqueada, eu preciso receber um dinheiro. Se a pessoa passar, eu posso indicar, me passa sua conta, que eu vou indicar pra pessoa, aí a pessoa vai te pagar, e aí você transfere pra mim? Eita, filha, minha mãe. Eita, filha, tá bom. Posso pegar assim, um pouquinho? A mãe da Larissa. Eita, filha, de novo? Não. Eita, filha, tá bom. Posso pegar o meu percentual? Aí, mãe, depois eu te compro um presente. E eu já falei, mãe, você não desconfiou? Onde que eu ia te dar um presente? Eu ia falar, não fez mais que sua obrigação. Mas, enfim, volta. E aí, simplesmente, ela indicou a conta. Ela passou todos os dados. Aí... passou os dados da conta dela e aí eles fizeram o quê? Um comprovante de pagamento falso, como se estivesse transferindo para a conta da minha mãe. Minha mãe não conferiu se tinha caído. Depósito. E aí passou um tempo. Feito, mãe, pode transferir. Aí minha mãe, você prefere a conta do Bradesco ou do Nubank? Ai, mãe... Olha, eu falei nome. Ai, mãe, minha conta tá bloqueada, ainda tá com problema. Passa pro Paulo. Aí eu... Quem é Paulo? Paulo? Não sei, pois a minha mãe, quando foi fazer, eu acho que eles devem ter tentado entrar no banco pelos dados, não conseguiram e bloqueou o acesso da minha mãe. Minha mãe não conseguiu fazer a transação. E acabou que meu pai me ligou no momento para confirmar isso. Filha, você está pedindo dinheiro para sua mãe? Gente, só tenho um palavrão, não vou falar. É golpe. Onde? Eu tô com 32 anos na época, semana passada, e eu nunca... pedir dinheiro, o que eu vou fazer isso agora? E você, transfere na minha conta que eu transfiro na outra. Enfim, e aí eu dei aquele sermão da montanha na minha mãe novamente. Falei, mãe, você não pensou em conferir a sua conta? Você não pensou em abrir o extrato para ver se está batendo ou não? E me ligar para confirmar? Sim. Então eu falo, são cuidados que nós, como consumidores, eu falo, o golpe, ele não atinge só a pessoa vulnerável. Ela atinge qualquer pessoa. Eu já vi médico, eu já vi professor, eu já vi estudante, empresário, porque realmente a gente precisa ter algo que a gente não tem hoje. A atenção focada naquela tarefa. Seja para comprar, seja para... Poxa, você vai num site, você vê aqui esse bolo, vamos supor, esse bolo aqui. Poxa, você olha o bolo, isso aqui não tem como ser R$1. Se tá R$1, é o quê? Você vai receber um tijolo, meu amigo. Então, assim, a gente às vezes vai na ganância, vai querendo lucrar. Nossa, não, mas é porque eles deve estar para vencer. Ainda que estivesse para vencer, R$1 não paga nem a embalagem. Exato. Então, assim, se a gente tiver esta consciência, realmente a gente tem muito avanço. A gente não vai deixar de ter golpe, mas eles acabam diminuindo porque a gente tem esse momento de atenção. Que aí é uma coisa, então, que o pessoal também nem lembra, né? Que o comércio eletrônico no Brasil ele tem uma regulação própria que é pelo decreto 7962. E aí vale também as dicas para você enxergar e identificar quando um site é seguro. Vê se tem todos os dados, se tem o CNPJ, endereço físico. Jogar no Reclame Aqui. Jogar no Reclame Aqui, vê ali. Vai nas redes sociais daquela loja. Certo. Eu sempre falo, pessoal, vai na rede social e vai ver as postagens. Se a postagem tiver com comentário bloqueado ou sem comentário, já desconfia. Tem algo errado ali. Porque é ali que o pessoal mete a boca, geralmente. Sim. Então, a pessoa tem que fazer. E aí é importante o trabalho que a Comissão de Direito do Consumidor faz, porque tem também uma questão pedagógica muito forte aí. Não só para o consumidor, que vai aprender a se proteger dessas fraudes, mas também para a empresa que fornece o produto e serviço, que está fazendo de forma errada, se adequar. Sim. E isso é o que eu mais vejo. Existe o compliance, as técnicas, mas eles estão com esse comportamento de é melhor, né, nesses cenários, fazer um acordo quando existe essa falha técnica do que ter uma briga boa. E eu vejo, assim, três outras dicas muito importantes, principalmente nesse momento de Black Friday, que a gente precisa ter. O primeiro, se a gente compra um produto pela internet, como você falou, eu acho que isso é extremamente importante. Conferir CNPJ, conferir se existe, jogar as informações, ver se o destinatário bate. Também vale a dica de você tá vendo uma publicação no Instagram,
na OLX, nesses sites. Confere, pergunta, vê se alguém já comprou. Outra coisa, preço inbox não existe, tá? Se a pessoa não passa as informações, você faz o quê? Você pergunta inbox e coloca embaixo nos comentários. Eu faço isso. Porque a gente realmente precisa ter o acesso às informações. Então, essa história de maquiar preços distintos, passou na gôndola, o valor está errado, reclame. Não deixe por isso, porque é de pouquinho em pouquinho que a gente faz a diferença. E uma segunda coisa que eu falo também, porque, de novo, santo de casa não faz milagre. Minha irmã ganhou... Aniversário é sempre assim, né? A gente ganha, às vezes, as coisas Inclusive, que a gente é gosta. aniversário da sua irmã também. É aniversário da sua irmã Aniversário também. da minha irmã também. Olha aí, Ela gêmeos. ganhou um kit do Boticário. E, opa, falei de novo a marca. E ela não gostou, né? Enfim, e ela achou assim que ela ia trocar. Larissa, eu quero trocar. Eu falei, mas a pessoa comprou online, não, ela comprou na loja. Então Eu falei, trocar. então, vamos lá ver se a loja tem política. Isso. Cheguei lá, eu tentei trocar e não consegui. Aí agora eu vou fazer o que com isso? Eu falei, repassa. Dá pra mim. Aí. Repassa. Porque o que acontece? A gente se esquece que a pessoa, ainda que comprou para presente, se ela esteve na loja física, ela teve condições de analisar. Ah, mas eu não tenho como saber o número, lá. Principalmente quando são produtos de promoção também. Aí a loja não é obrigada a trocar a roupa branca, ela é obrigada a trocar o sapato. Não, a obrigatoriedade da troca, ela acontece quando tem defeito. Sim. Quando estraga, quando... Agora, com relação a isso, de não gostei, queria outra cor, não era o meu tamanho... Aí, infelizmente, são ossos do ofício. Diferente do cenário do online. Porque na compra eletrônica, eu não tive acesso ao produto. Eu vi uma imagem na internet. Aí tem até dia de arrependimento, né? Exato, e é o que eu sempre falo, né? A gente vê a roupa na Bruna Marquezine, sou tão bela quanto, mas não é a mesma coisa, né? Principalmente quem compra lá naquele site que agora está sendo taxado, aquelas meninas são minúsculas ou às vezes são tamanhos surreais. A gente até tem um problema com isso. Mas assim, é uma realidade que a gente não se atenta e que, infelizmente, a gente tem essa alternativa do direito de arrependimento, que aí sim é a troca desmotivada, é esse cenário que permite com que seja feito e construído esse outro cenário. Mas lembrando que nós temos sempre o problema de ter essa atenção. São 7 dias contados do recebimento que você não precisa motivar, ela é obrigada. Eu falo sempre com referência, quando eu falo isso em sala de aula, desses cursos online, né? Compre comigo e o meu curso é tão bom que se você não gostar 7 dias, eu te devolvo o dinheiro. Que, na verdade, é obrigação Cada um do cumprindo camarada. a lei. Meu amor, se ele não fizer isso, você pode entrar com uma ação, porque você tem a viabilidade diante de um artigo que não foi seguido. Então, são estratégias de marketing e de compra também que o consumidor precisa se atentar. Então, é o que eu sempre falo. Se o consumidor tem ciência do seu direito e dever, a engrenagem gira. Enquanto isso não tiver, realmente, a gente tem o papel lá na OAB de conscientizar. Então, nós damos entrevistas, nós fazemos cartilhas. Inclusive, a gente está fazendo uma cartilha agora voltada ao direito do passageiro, porque nós já fizemos uma dos transportes Meu amigo. de motoristas, exatamente, interestaduais. Porque a gente tem essas necessidades latentes. A questão, a gente já fez uma de energia, porque nós vemos que realmente as pessoas elas não têm essa visão macro. O fornecedor precisa do consumidor. A gente só precisa realmente ter uma relação equilibrada, uma relação justa. Todo mundo pode ganhar. Não pode ter exploração, né? E eu acho que é isso que a gente, infelizmente, tem visto em vários cenários. Mas é o que eu sempre falo. Eu prefiro enxergar pelo copo mais cheio do que pelo copo mais vazio. Quanto mais informação a gente tiver pelas redes sociais, por tudo, a gente consegue conscientizar o nosso cliente, né, que vem com uma dor, assim como a gente também consegue dar solução para eles. Excelente. Doutora, nosso tempo está acabando. Olha, agradecer demais a sua presença. É sempre uma simpatia, transborda simpatia quando a gente conversa com ela. Apesar do gênio forte, né? Mas é uma pessoa sensacional. Quem quiser te seguir em redes sociais, perfil do Instagram, da comissão. Perfeito. A gente nunca lembra, Rafa. Muito obrigada. E realmente, para quem quiser, o meu perfil do Instagram é... Não sabe. Lembrei. Olha aí. Olha, Rapaz. a gente... Ai, @LarissaBrandão.adv, da comissão é o
consumidor.oabms e da Comissão de Inovação é o @inovaçãoetecnologia.oabms. Por lá a gente sempre mantém ali todos os eventos, todos os documentos, as cartilhas, o material, as palestras, as oficinas, tudo em busca realmente da consciência dos consumidores e também aí de toda a população. Já segue lá então, pessoal, para não perder nada. E segue também o perfil do OCDB, @direito.cdb no Instagram e no TikTok, para cortes, informações, eventos e conhecer mais da nossa gloriosa Universidade Católica Dom Bosco. E é isso, pessoal. Até a próxima. Sucesso sempre.